Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para gravar o nosso momento com Deus dessa semana. E eu vim aqui é um momento assim na semana em que a gente não fala sobre trabalho, a gente não fala sobre loja, a gente não fala sobre empreendedorismo, nem nada disso. É um momento na semana que eu tiro para gravar o vídeo pra gente falar sobre a nossa vida espiritual. Eu sempre peço a Deus a direção de uma palavra para poder trazer para vocês, e sempre peço a Deus que não deixe que eu fale nada que seja da minha cabeça, mas que eu fale somente aquilo que vem do coração de Deus para cada um de nós aqui. E muitas das vezes, gente, muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que servem tanto para mim quanto para vocês, né? Porque tem muitas coisas que eu começo a falar, que o Espírito Santo me toma para falar, que eu nem imaginava que eu ia falar isso. Que depois que eu assisto o vídeo, que eu compreendo aquilo que flui, sabe? Então, eu sempre, com muito temor de Deus, eu sempre peço a Deus para Ele me guiar na palavra que eu vou trazer aqui. E nós vamos ler hoje no livro de... hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar sobre o Salmo, a gente vai ler o Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Presta atenção nessa palavrinha, tudo fará. Outro versículo que eu quero que vocês leiam comigo está em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Pegaram a visão desse versículo? Presta bem atenção no final desse versículo, eu vou repetir. Aliás, eu vou repetir o versículo inteiro. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém? Gente, o que essas duas passagens bíblicas têm em comum? Elas falam sobre a confiança em Deus. E hoje, nós que somos empreendedores, autônomos, pessoas donas do seu próprio salário, né? Pessoas em que o nosso salário depende de nós mesmos. Se você for parar para pensar, todo empreendedor, todo autônomo, toda pessoa que trabalha para si mesma, que vende alguma coisa, que presta um serviço, às vezes uma maquiadora, uma cabeleireira, porque aqui no meu canal, gente, eu não falo só para consultores, na maioria são consultores, mas eu falo para muitos empreendedores de várias áreas. Então, às vezes, você é um prestador de serviço, assim como eu sou maquiadora, além de eu ter a loja, eu ainda sou maquiadora, mas às vezes você é maquiadora, às vezes você é cabeleireira, às vezes você é design de sobrancelhas, às vezes você é manicure, às vezes você faz extensão de cílios, às vezes você vende bolo no pote, às vezes você vende vários empreendimentos. Você concorda comigo que o seu salário, ele sai de você? Não tem nenhuma outra pessoa, não tem nenhum outro ser humano que vai depositar o seu salário ali entre o dia 1º e o dia 5. Não tem ninguém, você não tem um patrão
que é responsável por você, pelo seu trabalho, que vai depositar um dinheiro para você ali nos 5 primeiros dias do mês. Ou seja, você, faça chuva, faça sol, na saúde ou na doença, se você não trabalhar, você não tem o seu dinheiro, o seu salário para você viver. Concorda comigo? Você não tem o seu salário, você não tem dinheiro para fazer suas compras de casa, você não tem dinheiro para pagar sua luz, para pagar nada. Você não tem, né? E vocês concordam comigo que o maior desafio do cristão, porque aqui eu falo para todas as religiões que são cristãs, eu não falo especificamente de religião. Você concorda comigo que você sendo cristão, você concorda que o nosso maior desafio todos os dias é confiar em Deus, se manter firme na confiança em Deus? Você concorda comigo? Porque confiar em Deus, gente, presta atenção. Confiar em Deus é em todos os momentos. Não é muito fácil confiar em Deus quando você tem controle de tudo. É muito fácil confiar em Deus quando o dinheiro está sobrando, você está vendendo o suficiente para pagar suas contas, para pagar seus boletos, para pagar os cartões, para pagar a luz, para pagar tudo. Tá sobrando e ainda tá dando para você depositar um dinheirinho. Aí é fácil confiar em Deus. Porque você tem o controle de tudo. É fácil confiar em Deus. Louvado seja Deus. E olha que, por incrível que pareça, é muito pelo contrário, assim, muitas pessoas quando estão bem, até esquecem de Deus, né? Justamente por achar que tá totalmente no controle da sua vida, deixa de orar, deixa de ir na igreja, deixa de buscar Deus. Por isso que Deus, às vezes, deixa algumas pessoas muito tempo no deserto, para que essa pessoa não se perca dos caminhos de Deus. Porque às vezes tem pessoas que quando prosperam, esquecem de Deus. E isso é perigoso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a hora da nossa morte, e a gente pode ir sentar em Deus e aí a gente vai para onde, né? Então, o nosso mal é achar que a gente tem o controle de alguma coisa, porque a gente não tem o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Só Deus tem o controle da nossa vida. Apenas Ele, somente Ele tem o controle da nossa vida, tem o controle de todas as coisas. E o maior desafio que eu percebo do cristão é justamente confiar em Deus quando você não vê saída para os seus problemas. Você não vê como você vai resolver aquele problema ali. Você não está enxergando uma saída para aquele problema ali. Você não está conseguindo enxergar uma forma de resolver aquele problema ali. E aí você se desespera, você clama a Deus, você ora, você busca, mas confiar mesmo, te falta confiança. Por quê, gente? O desespero não anda junto com a confiança. Quem confia em Deus, descansa em Deus. Não tem como você confiar em Deus e você ser desesperado, parece que vai morrer. São opostos. Ou você confia e descansa em Deus, ou você não confia e se desespera. Porque você confiar e você pegar a preocupação de volta não é confiar. É o que eu falei, confiar enquanto tudo tá dando certo é muito fácil. Então, o nosso maior problema, maior dificuldade hoje em dia para os cristãos, principalmente na nossa situação de empreendedores, a maior dificuldade que a gente tem hoje é confiar verdadeiramente em Deus. É você confiar em Deus mesmo sem saber como que Deus vai te ajudar a resolver aquele problema que você não vê saída nenhuma. Você tem um boleto para a semana que vem de um valor grande, ou vários boletos, ou um cartão, e você tipo assim, você tá, caraca, como é que eu vou fazer? O dia nem chegou ainda e você já tá preocupado. O dia, a semana que vem nem chegou ainda e você já tá preocupado.
É normal, gente, nós somos seres humanos. É normal a gente se preocupar. Eu tô na loja ainda, gente, então às vezes chega cliente, é por isso que eu dou uma parada aqui. Perdão. Então, a gente confiar em Deus no momento que a gente tem as coisas sob controle é fácil. Agora, você confiar em Deus quando você não sabe o que você vai fazer, você não sabe se Deus vai te socorrer ou não, você não sabe como você vai resolver aquilo, se Deus tá olhando pra você, você fica pensando assim, sabe o que é engraçado? Deus socorre a gente todas as vezes que a gente precisa. E a gente é miserável, a gente é infiel, porque Deus é sempre fiel. Deus sempre socorre a gente. E a gente sempre tende a esquecer de todas as outras vezes que Deus ajudou. Você já reparou que todas as vezes que você tem um problema, todas as vezes que você tem um problema grande que você não sabe como você vai resolver, você se desespera, você esquece de todas as outras vezes que Deus te socorreu. Você esquece de todas as outras vezes que Deus, de alguma forma, Deus fez alguma coisa acontecer, que Ele te socorreu, que você conseguiu resolver aquele problema. Eu não sei, vocês perceberam, gente, no versículo de Jeremias que eu li para vocês, que eu repeti o versículo com vocês, que ele diz assim, que o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore que dá frutos e não deixa de dar frutos nem na época de seca. O que isso traz pra gente, para os nossos dias de hoje? O que seriam dias de seca pra gente, né? Que aqui é uma analogia com uma árvore, né? A árvore que é boa, a árvore de bons frutos, ela se mantém de pé, mantém suas folhas verdes, mesmo na época de seca. E o que isso traz pra gente? Aquele homem, aquele ser humano, aquela pessoa que confia no Senhor, é aquele que vai estar de pé, mesmo nos momentos de seca, mesmo nos momentos de escassez, mesmo naqueles períodos de venda fraca, sabe? Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. Quando Deus é o teu alicerce, mesmo nos períodos de venda fraca, Deus vai te manter de pé e vai te sustentar. E não é pelas nossas forças, mas é pela nossa fé. A Bíblia sempre fala de fé. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Se crerdes, verá. Se tiveres fé, você move a montanha, manda a montanha sair de um lugar e vai para o outro. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre ter fé. E principalmente sobre ter fé em coisas que você acha impossíveis de acontecer. Ter fé em Deus para que coisas aconteçam que você, mesmo que você não enxergue como que aquilo ali vai acontecer, mas você acredita que Deus vai te ajudar, vai te abençoar e que Deus está no negócio. Você consegue perceber, você consegue entender que quando Deus tá na sua vida e quando você confia nele, mesmo sem saber como as coisas vão acontecer, Deus, ele te sustenta. Deus te sustenta até nos momentos de dificuldade. Quantas pessoas que estão aqui me assistindo nesse vídeo não passaram pela pandemia? Quantas pessoas que estão me assistindo aqui nesse vídeo já não eram empreendedores quando começou a pandemia, quando teve que fechar a loja, quando a gente trabalhou só em casa? Quantas pessoas? E eu te pergunto, se você está aqui hoje no meu vídeo, quantas vezes Deus te desamparou? Às vezes, se você for reparar, algumas dificuldades que a gente passa na vida, muitas das vezes, ou elas são consequências dos nossos erros, ou elas são permissão de Deus para que a gente aprenda alguma coisa. E mesmo quando é consequência dos nossos erros,
se a gente é fiel com Deus e se a gente se arrepende, se a gente pede ajuda de Deus, Deus consegue transformar aquele problema, aquela consequência que você vai passar, Deus consegue te curar, Deus consegue te restaurar no momento daquela dificuldade. Ontem eu contei uma história para os meus filhos antes de dormir, porque eu sempre conto história para eles. Eles pedem para mim contar história para eles antes de dormir, eu só conto histórias bíblicas. Ontem eu contei a história do filho pródigo para eles, que é aquele filho que o pai dele era muito rico, era ele e o irmão dele. O irmão dele era um filho muito bom, estava sempre trabalhando, estava sempre ouvindo o que o pai dele falava, obedecia o pai dele, era muito, muito útil ao pai dele, sempre respeitava o pai dele, fazia tudo que o pai dele falava para ele fazer. Um filho era bom e o outro filho era imprudente. Ele não obedecia o pai direito, não fazia as coisas direito. E um belo dia, esse filho que era imprudente pediu pro pai dele dar a parte dele da herança dele para ele sair pelo mundo, para ele poder viver a vida dele. E o pai dele deu. Depois vocês vão entender por que Jesus conta essa história, por que essa história do filho pródigo, por que essa história do filho pródigo, ela é contada em que o pai dá a herança pro filho, o pai deixa. Qual pai que vai dar herança pro filho e gasta dinheiro à toa? Nenhum pai, né? Por que será que nessa história o pai dá? O filho pede e o pai dá e o filho vai. Vocês vão entender. O pai dá a parte dele da herança, ele vai embora, sai pelo mundo, vai gastando dinheiro com prostituta, com droga, com tudo que é porcaria que tem nesse mundo. Aí aparece um monte de amigo, aparece um monte de gente ali junto com ele, enquanto ele tá cheio de dinheiro e tal, não sei o quê. Quando o dinheiro dele acaba, os amigos desaparecem, as prostitutas desaparecem, nem dinheiro para comprar droga, mas ele não tem. E aí acontece que ele não tem dinheiro mais nem para comprar comida. Ele fica completamente sem nada, longe de casa, né? Porque ele saiu, foi andando e ficou longe de casa. E aí ele encontra uma hospedagem aonde ele pede o cara para dar um prato de comida para ele, e ele o cara não dá. E aí ele fala: me dê pelo menos o resto dos porcos, da comida dos porcos, porque eu estou morrendo de fome. O cara que era rico chegou nesse ponto de pedir o resto de comida de porco, porque ele estava morrendo de fome e muito longe de casa. Pedir o resto de comida de porco, comer resto de comida de porco. Ele tinha um manjar na casa dele, banquetes, e ele quis sair pelo mundo para comer resto de comida de porco, para comer lixo. Presta bem atenção. E aí, porque o mundo ele faz isso, ele tira tudo que você tem. Ele tira tudo que você tem, inclusive a sua dignidade. E aí ele pensou: cara, eu vou voltar para minha casa, porque na casa do meu pai até os servos comem bem, tem onde dormir, até os servos são bem tratados, então eu vou voltar para minha casa. E aí ele resolveu voltar para casa dele. Quando ele chegou na casa dele, o pai dele viu ele de longe, o pai dele foi correndo abraçar ele, com muita saudade, preocupado, foi correndo abraçar ele, chegou perto dele, falou: vai tomar um banho, mandou que os seus servos servissem ele, pegasse sandálias novas para colocar nele, mandou ele tomar banho, pegou uma túnica para poder cobrir ele, ou seja, cobriu ele de honras, né? Recebeu ele com todo carinho, mesmo ele sem merecer. Ele não merecia isso, ele não merecia, né? Ele que saiu de lá e foi só fazer coisa errada. E aí o outro irmão, assim, olhando, ficou sem entender, falou: poxa, eu sempre fiz tudo certo. O senhor nunca mandou matar um cordeiro para poder fazer um banquete para mim e tal. E ele sai pelo mundo, gasta o dinheiro todo.
e o senhor manda matar um cordeiro para comemorar e tal. Ele falou assim: meu filho, você sempre esteve do meu lado, você sempre teve tudo que é meu, tudo que é meu é seu, nunca te faltou nada. O seu irmão literalmente comeu o pão que o diabo amassou no mundo aí, porque ele fez uma escolha errada. Se fosse você do mesmo jeito, eu ia te tratar do mesmo jeito. Você come banquetes e banquetes, vive no conforto e no luxo todos os dias do meu lado. O seu irmão saiu pelo mundo e viveu, passou poucas e boas. Seu irmão comeu comida, seu irmão comeu comida dos porcos. Então assim, a gente tem que ficar feliz por ele ter voltado para casa. E qual que é a moral dessa história, gente? Quem é esse pai e esse filho? Esse pai é Deus. E esse filho somos nós. Somos nós quando a gente escolhe desobedecer a Deus e fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. Quando a gente faz o que a gente acha que tem que fazer sem consultar a Deus. Quando a gente é desobediente, quando a gente é infiel com Deus, que a gente acha que sabe o que está fazendo. E muitas das vezes que a gente toma uma atitude e a gente quebra a nossa cara, por que Deus permite que a gente quebre a nossa cara? Assim como o pai permitiu que ele pegasse a herança e fosse embora. Assim como Deus faz. Às vezes a gente pede coisas para Deus que Deus sabe que vão nos fazer mal e às vezes Deus não dá e a gente fica igual criança emburrada, não entende, reclama com Deus, chora e Deus sabe por que ele não tá dando. E às vezes quando a pessoa pede, quando a pessoa insiste muito ou quando a pessoa precisa aprender uma lição, que aquele pai percebeu que o coração do filho dele era um coração que precisava aprender e ele não ia aprender ali dentro de casa, ele não ia aprender ali daquela forma. Então Deus permitiu, o pai dele permitiu que ele fosse, porque ele sabia que ele ia quebrar a cara dele, ele ia aprender. Muitas das vezes, muitos nãos que Deus dá pra gente, às vezes Deus permite que aconteçam coisas com a gente, mas Deus chora, Deus sofre de ver a gente sofrendo, de ver a gente comendo lixo, de ver a gente comendo o resto dos porcos, porque Deus não quer isso pra gente, mas a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe pegar e ir embora, pegar e viver no mundo, pegar e fazer um monte de imundice. Deus olha pra gente e fica triste, mas Deus tá sempre esperando que a gente volte para os braços dele, ele tá sempre esperando por isso. Olha a alegria desse pai quando o filho voltou. É isso que acontece. Deus se alegra muito quando a gente resolve voltar para os braços dele. Deus se alegra muito porque aquela pessoa conhece Deus, sabe os banquetes que você vive na presença de Deus, sabe a podridão que é o mundo. Você passa pelo mundo e você escolhe voltar para Deus, sabendo de coisas que você vai ter que sacrificar, todas as farras, todas as coisas que tem no mundo que as pessoas gostam, você vai ter que sacrificar a sua vontade daquilo que está no mundo para você servir a Deus. Mas você vai ver que a sua vida vai ser digna, você vai viver, Deus vai sempre te sustentar, Deus vai sempre sustentar a sua vida e você nunca vai comer do lixo. Você nunca vai comer do lixo. Então, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida são consequência, são permissões de Deus para que a gente aprenda, porque às vezes a gente não está aprendendo com a leitura bíblica, com os sinais que Deus dá pra gente, a gente não está aprendendo. Então, às vezes, Deus permite que aconteçam certas coisas para que a gente aprenda. Deus sabe como e o que agir na nossa vida para mexer com a gente. Deus sabe o que mexe com a gente. Deus sabe que determinada coisa que acontece na nossa vida mexe com a gente naquela área. Deus sabe, Deus que criou a gente, Deus que nos fez, Ele sabe o nosso interior, o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. Deus nos conhece. Ele sabe de tudo que passa dentro da gente, então Ele sabe como tocar na gente, como tocar o nosso coração, como alcançar o nosso coração. Então tem pessoas que Deus permite que aconteçam certas coisas para que as pessoas aprendam. E isso na vida de todos nós. Então, gente, quando a gente escolhe confiar em Deus, mesmo sem enxergar, eu falo para vocês com toda propriedade no meu coração. Eu tenho coisas para pagar semana que vem que eu já estou me preocupando.
Eu já estou me preocupando, já estou colocando para Deus. E a palavra de Deus, e Deus tem falado comigo e tem me mostrado em pequenos detalhes no dia a dia que Ele cuida dos detalhes. Tem uma música que fala: cuido dos detalhes, cuido dos detalhes. Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Essa música fala exatamente isso. Deus tem me mostrado que Ele tem cuidado dos mínimos detalhes na minha vida. E às vezes a gente não vê. Eu tenho colocado pra Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa confiar. Às vezes a gente acha que a gente vai segurar um recurso ali porque tá vindo uma conta mais cara e eu tenho que segurar aqui hoje, mas hoje eu já tenho conta para pagar, então como é que eu vou segurar o de hoje? Se eu já tenho coisa para pagar hoje, como é que eu vou segurar o de hoje para pagar o de semana que vem? Se hoje eu tenho coisa para pagar, a Bíblia fala: cada dia basta o seu mal. Para a conta de amanhã, Deus proverá. Se você é fiel, se você serve a Deus, se você entregou para Ele, se você está buscando ajuda nele, Ele vai te socorrer, tá bom, gente? Então, entenda isso. Deus vai te socorrer, tá bom? Coloca para mim nos comentários aí se essa palavra tocou no seu coração, se você tem algum testemunho para dar, se Deus falou com você através dessa palavra hoje, tá bom? Confia em Deus e não tenha medo. Confia nele, que ele cuida dos detalhes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.